A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, minhas irmãs. Aqui na sua comunicação, seu irmão em Cristo, pastor James Jansen. Tudo bem com você? Que Deus abençoe você, toda a sua família, sua vida, de uma maneira especial. Nesse momento eu queria compartilhar com você uma palavra. Eu gostaria neste momento de ler aqui em 2 Samuel capítulo 6, o versículo 14, que nos diz assim: E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Glória a Deus. A palavra de Deus nos mostra a alegria que Davi teve em trazer a arca do Senhor novamente para Israel. E a alegria ela foi tanta, a presença de Deus foi tanta naquele lugar, que ele vai adorar o Senhor saltando diante daquela arca, diante do seu exército. E a Bíblia diz com todas as suas forças. Aquilo para uns trouxe algo bastante, um sentimento bastante especial, alegria, admiração, mas para outros, como para sua própria esposa Mical, trouxe indignação, de forma que ela olhava pela janela e até mesmo zombava do rei, dizendo: que vergonha, rei, um rei de Israel, o rei de Israel pulando, saltando, sapateando. Ah, que vergonha, rei. E o Senhor se irou tanto contra aquelas palavras que feriu o ventre de Mical por causa daquela murmuração. E é sempre assim, as coisas de Deus, para uns é maravilha, para uns é alegria, para uns se torna algo maravilhoso, mas também para outros se tornam como se fosse algo estranho. Isso aconteceu lá no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desce e todos são cheios do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, a palavra de Deus diz claramente que uns se maravilhavam, mas outros zombavam, diziam: estes homens estão bêbados a esta hora do dia. E Pedro tem que levantar e dizer: meus amados irmãos, irmãs, varões galileus, o que está acontecendo aqui, esses homens não estão bêbados a esta hora do dia, mas isso é o cumprimento da palavra de Deus, através do ministério do profeta Joel, que diz: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra eu gostaria de ministrar o seu coração, sentir no coração, porque muitas pessoas hoje têm dúvida. Muitas pessoas perguntam assim: saltar na presença de Deus, pular na presença de Deus, sapatear, isso é de Deus? Isso é o mover de Deus? Isso é o mover da carne? É meninice, é criancice? Isso é bagunça? Será que é um demônio, é um espírito de engano que está na vida de muitos crentes? Eu gostaria de te ajudar, meu irmão, minha irmã, você que está na dúvida. Porque um dia também eu tive dúvidas também a esse respeito. Orei a Deus e Deus me confirmou. Deus tirou essa dúvida do meu coração. Muito bem. O grande problema é que alguns pastores entrevistam supostos demônios. Eu digo supostos porque nós sabemos que há muita armação, né? Há muitas pessoas que dizem estar endemoniadas, na verdade estão conscientes, imitando ali um demônio falando. Mas o mais importante que eu quero dizer é o conteúdo do que é falado. E geralmente esses pastores que são contra este mover de Deus, o que eles perguntam? Eles perguntam assim: Satanás, demônio, fulano de tal, é você que usa aquele crente pulando, saltando na igreja, entregando profecia? E ali o demônio começa a dar, o suposto demônio começa a dar gargalhadas, dizendo: ah, sou eu mesmo, eu que faço, eu que estou enganando todo mundo. Aí, geralmente, às vezes, eles até dizem assim: faz aí como que você faz lá. Aí aquele suposto demônio começa a pular, começa a marchar, começa a falar algumas línguas lá e pronto. E muitas pessoas ficam acreditando no que esse suposto demônio fala. Muitas das vezes deixa de desacreditar das experiências de homens e mulheres de Deus consagrados, deixam de desacreditar da própria palavra para acreditar na voz de supostos demônios. Preste atenção no que eu vou te dizer. O grande problema
que muitas pessoas não percebem é o seguinte, que para essas pessoas que não acreditam que é Deus, ou que acreditam que é um demônio do engano que está na vida do crente, muitos crentes que fazem eles rodar, pular e sapatear, por exemplo, se esquece de uma coisa, que não é o pular ou sapatear que a pessoa fica endemoniada, não é por causa disso, não é por conta disso que a pessoa fica endemoniada. Pelo contrário, vou te dar um exemplo. Tem pessoas que caem endemoniadas na igreja que não pulam e não sapateiam, mas caem endemoniadas. Então o negócio não é pular ou sapatear que vai trazer o demônio. O que traz o demônio na vida da pessoa é o pecado. Então, seja o crente que pula, sapateia, a pessoa que pula, sapateia, ou não, se ela estiver com o pecado oculto na sua vida, se ela tiver um demônio escondido dessa forma na sua vida, aí sim Satanás vai usar. Então, é muito importante você perceber isso. Muitas pessoas dizem assim, mas determinados segmentos religiosos, lá tem esse mover. Então não pode ter na igreja. Deus não vai fazer algo que está em determinado segmento religioso. Preste atenção, da mesma forma que tem os segmentos religiosos que lá as pessoas pulam, sapateiam, rodam, tem outros segmentos religiosos também que não fazem nada disso e Satanás está lá. Tem muitas pessoas que ficam em determinados templos religiosos, estão quietinhas, comportadinhas, vamos dizer assim, mas estão endemoniadas. Então, eu quero te dizer que Satanás, ele é o imitador de Deus, ele imita as coisas de Deus. E não é porque o inimigo faz algo em determinado lugar que eu vou acreditar que ele faz na vida de um crente também. Está repreendido em nome de Jesus. Eu até faço um desafio, convido essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né, que eu não consigo aprovar um negócio desse, que ore por um crente consagrado, cheio do Espírito Santo, um homem, uma mulher de Deus santificado, ore, para ver se vai cair endemoniado, uma pessoa que pula, sapateia na presença de Deus, que tem uma vida com Deus, ore por ele para ver se ele vai cair endemoniado. E sem técnica também, técnica de rodar a cabeça das pessoas para ficar tonta, dar aquele empurrãozinho de leve, colocar o pé por trás, nada disso. Então ore e com certeza não vai cair. Eu quero dizer uma coisa para você, que quando Deus quer operar, Ele opera da forma que Ele quer. Deus pode operar no silêncio, Deus pode operar no silêncio, como Deus pode operar também no poder. Deus pode manifestar sua glória no poder. O importante é nós contemplar, termos certeza, melhor dizendo, que se é Deus ou se não é. Você pode me perguntar, pastor, mas tem pessoas que pulam, sapateiam na carne. E eu confirmo que tem. Tem, mas essas pessoas elas podem ser orientadas, ensinadas pela palavra de Deus, tendo um pastor com visão de Deus, um pastor que tem base bíblica, ele vai ensinar essa pessoa com carinho, né? Que são meninos na fé, estão crescendo ainda espiritualmente, tem muita coisa para aprender. Como também aqueles que estão sendo usados verdadeiramente por Satanás, porque nós sabemos que tem sim, né? Há muitos lugares, há muitas igrejas que têm espírito do engano, que está enganando e causando toda uma confusão. Isso é realidade, mas repito, não quer dizer que todos que pulam e sapateiam estão sendo usados por esse espírito de engano, não. Mas se você tem o discernimento de espírito, que é um dom espiritual, se você tem o discernimento de espírito, Deus falou com você que é Satanás que está na vida de uma pessoa, aí sim você repreenda. Você tem a autoridade de Deus para repreender, como o apóstolo Paulo fez, certa ocasião, quando aquela jovem revelou a vida dele. Mas o Senhor falou para o apóstolo Paulo que era um espírito de adivinhação. Ele repreendeu e aquela moça foi liberta. Então tudo tem que ser na visão e na direção de Deus. E como também e nós temos também que ter o cuidado de não fazer como Mical, tocar naquilo que é de Deus. Eu tenho um conselho para você que fica aí tocando, falando, cuidado, blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir algo que Deus está fazendo ao diabo. Foi por isso que Jesus falou, porque os fariseus falaram que Jesus estava sendo usado por Beelzebu. Então Jesus disse, olha,
A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. De repente você falou inocentemente porque você não tinha um esclarecimento maior. Com certeza Deus vai te perdoar, você ainda não blasfemou, mas depois que você é esclarecido, depois que você tem de Deus um conselho, e se você quiser insistir em tocar naquilo que é de Deus, cuidado que Deus pode te ferir como feriu Mical. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi um crente sapatear, pular, eu fiquei assim, assustado. Mas na minha mente, o que você fala, o que você faz, Satanás vê, ele tem condição de adivinhar, né? Ele tem condição de falar o que você fala, porque você falou, ele é espírito, nós não estamos vendo ele, mas ele está nos vendo. Mas aquilo que você pensa, aquilo que está no seu coração, só Deus sabe. E quando eu vi aquela manifestação aos meus olhos, que era estranha, eu não tinha conhecimento, não tinha experiência, na minha mente eu comecei a repreender. Eu falei, Senhor, o que é isso? Um crente está endemoniado, isso é demônio. Mas eu acabei de pensar, na mesma hora, Deus usou aquele vaso para revelar o que estava na minha mente. O Senhor dizendo para mim, não pense que é Satanás, porque eu uso quem eu quero, da forma que eu quero, da maneira que eu quero e quando eu quero. E eu me lembro que naquele dia, ainda o Senhor tomava aquele vaso para dizer, da mesma forma que eu uso este, eu vou te usar. E naquele momento o poder sobrenatural desceu sobre mim, o poder de Deus desceu sobre mim. E quem estranhou de primeiro momento aquele pulo, aquele sapateado daquele irmão, quando eu percebi, eu estava pulando, sapateando, cheio da presença de Deus. Então, meu irmão, a melhor coisa que tem é você orar, é você ter base bíblica, é você entender que Deus pode fazer. Não tente colocar Deus numa caixinha de fósforo. Não tente dizer que Deus só faz aquilo que você acha que Ele faz. Deus vai além do nosso entendimento. Amém? E para finalizar aqui a minha palavra de orientação, eu também gostaria de compartilhar um outro versículo em 1 Samuel, o capítulo 10, o versículo de número 10, que diz assim: E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus mude sua forma de pensar. E para você que estava em dúvida, meu irmão, quem sabe eu estou falando com um vaso de Deus aí, que dava lugar ao Espírito Santo, que tinha certeza que é Deus na sua vida, você parou com tudo, parou de dar lugar por conta de perseguição, de certas palavras que entristeceu o seu coração e chegou a colocar dúvida. Mas eu quero te dizer que o Senhor vai preparar o momento do renovo, tá bom? A glória da segunda casa será maior do que a primeira na sua vida. Toma posse desta vitória, toma posse dessa palavra e que a partir de hoje você possa ter certeza que o Senhor, Ele age da forma que quer. Não importa a forma que Deus vai te usar, o importante é que Deus te use. Fiquem todos na paz do Senhor. Quem se despede é o seu irmão em Cristo, pastor James Jansen. Não se esqueça de inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar também. Quero até mesmo agradecer os comentários que temos aí, que tenho, na verdade, visto. Que coisa boa, que palavras que tem alegado no meu coração, e que Deus possa abençoar a todos, tá bom? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vejo o homem de branco dentro da congregação. Vejo o homem de branco com um cântaro na mão. Vejo o homem de branco dentro da congregação. Vejo o homem de branco com um cântaro na mão. Ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água.